Joia. Na semana passada, nós estudamos uma parte do texto de Efésios, lá no capítulo 5. Se você está chegando aqui conosco agora, eu queria que você abrisse a sua Bíblia conosco, lá no texto de Efésios, capítulo 5. Nós estamos estudando a respeito do Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo. E nós já passeamos por alguns textos aqui dentro do texto de Efésios. E agora nós estamos em Efésios capítulo 5. Na semana passada eu li o texto a partir do verso 11 até o verso 21 e dessa maneira também eu quero ler o texto com vocês nessa perspectiva. Na semana passada eu consegui explicar a ideia de sermos enchidos pelo Espírito Santo e hoje meu tema é como vive uma pessoa cheia do Espírito Santo. Na semana passada nós entendemos que nós precisamos desse enchimento do Espírito Santo. E se alguma pessoa aqui não ouviu ou não acompanhou a nossa reflexão na semana passada, ela já está disponível aqui no nosso canal, tá bom? Do YouTube. E se não ouviu, eu vou tentar recapitular aqui um pedaço para fazer a introdução e hoje a nossa reflexão será um pouco mais prática. Então, nós, na semana passada, entendemos que nós precisamos do enchimento do Espírito Santo e hoje nós vamos ter uma real noção como vive uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, para isso, eu leio Efésios capítulo 5, a partir do versículo 11. Leia comigo, acompanhe aí na sua versão. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 5, versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, só o de referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar? Pai santo, Pai justo, Deus de amor, nós rogamos a Tua bênção e a nossa oração, assim como o salmista, é que o Senhor fale ao nosso coração. A Tua voz é santa, a Tua voz é poderosa e a Tua voz é transformadora, sabendo que ao ouvir a Tua voz, ao ouvir a explicação da Tua palavra, certamente Teu Espírito vai transformar o nosso coração. Permita, ó Deus, que possamos viver de uma maneira que venhamos a mostrar a esse mundo que nós estamos cheios do Espírito Santo e não cheios de nós mesmos. Permita, ó Deus, que essa palavra fale ao nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente bonita, então nós compartilhamos na semana passada essa realidade de que nós precisamos remir o tempo, cuidar da nossa agenda. E se você conhece um pouco dessa expressão, você sabe que remir é tomar novamente, é controlar, é reassumir o comando. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, vocês, no versículo 15, vocês precisam ver como vocês estão andando, para que vocês não andem de uma maneira deslocada, que vocês não andem com um testemunho completamente equivocado, que vocês não sejam nécios, mas que vocês sejam sábios. E a sabedoria está no fato de você readquirir em sua mão, ou de reassumir a sua agenda, ou seja, remindo o
tempo, cuidando do seu tempo, não desperdiçando tempo. Afinal de contas, irmãos e irmãs, se tem uma coisa que não volta, é o tempo. Nós não podemos ter aquela ilusão da época de criança, né, que podemos ter uma máquina do tempo e voltar no tempo para corrigir algumas coisas, ou correr no tempo para tentar já deixar algumas coisas pré-organizadas no futuro. Isso não acontece. Então nós precisamos remir o tempo, e aí Paulo diz o porquê. Porque os dias são maus. E é claro que não preciso falar nada a esse respeito. Certamente, se você está aqui entre nós, mora aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, você sabe, você tem constatado que os dias são maus, e por isso nós precisamos remir o tempo, cuidar bem da nossa agenda. Isso vai refletir a sua vivência espiritual, vai demonstrar se você está vivendo de acordo com o Espírito Santo. Em versículo 17, Paulo vai dizer: por esta razão, ou seja, porque os dias são maus, vocês não podem se tornar insensatos. Eu não posso ser uma pessoa insensata e nem me tornar um insensato, mas todos nós devemos compreender, e eu acho interessante isso que Paulo coloca: procurar e compreender. A busca pela compreensão já é uma espécie de procura, e parece que Paulo está sendo redundante de forma bem intencional, dizendo o seguinte: procure compreender qual é a vontade de Deus, ou seja, abandone a sua vontade e viva a vontade de Deus, e assim você vai demonstrar ao mundo que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que não vive para si, é uma pessoa que vive para Deus, não vive para as suas vontades, mas para fazer a vontade de Deus. E isso nós aprendemos com Jesus. A oração de Jesus foi: que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. E Paulo então recupera essa proposta do Evangelho, dizendo para nós que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que procura entender, e aqui a expressão de Paulo é compreender, entender com profundidade a vontade de Deus. E para que tudo isso aconteça na nossa vida, nós não podemos estar entorpecidos pelo vinho ou por qualquer outra substância, conforme nós já estudamos com mais profundidade isso na semana passada, que está no versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, há uma vida desregrada. Então, o que Paulo está colocando é o seguinte: vocês têm que permanecer com a mente intacta, com a mente sã, e Paulo depois vai retomar muito essa expressão da mente sã, da consciência tranquila, da consciência pura, quando Paulo escreve, por exemplo, a Timóteo, a Tito, porque isso mostra que nós estamos com a nossa vida alinhada a Deus. Então, nós não podemos viver entorpecidos, embriagados, não podemos ter um outro Senhor, porque a proposta de Paulo aqui, como eu já expliquei na semana passada, é que o vinho tira o controle, o autocontrole da vida da pessoa. A pessoa não consegue mais se dominar, ela é dominada, ela não vive mais a partir de si mesma, ela é conduzida. E dessa maneira, Paulo está dizendo o seguinte: não se embriaguem com vinho, não se enchem com o vinho, não deixe com que o vinho preencha a sua vida, mas enchei-vos do Espírito. E agora eu preciso mostrar uma ilustração para vocês em relação a essa questão do Espírito, ou desse enchimento do Espírito, que na semana passada eu acabei não conseguindo mostrar por conta do nosso tempo, né? Eu espero que vocês todos estejam aí me acompanhando. A minha assistente aqui, a Natália, vai trazer para mim uma bexiga, né? E aí então essa é a ideia do Espírito. A pergunta é: essa bexiga está cheia? Alguém vai falar assim: pastor, ela está cheia. Aí eu falaria assim: mas ela está extremamente cheia? Não. Ela pode ser mais preenchida? Alguém diria sim. E é essa ilustração que eu quero trazer aos irmãos. A nossa vida é como se fosse essa bexiga, só que essa bexiga, se eu encher mais aqui, ela vai chegar no momento que ela vai estourar, porque ela não vai suportar a quantidade de ar, mas ela não está totalmente cheia. Assim como o nosso coração
não está completamente cheio. E é essa expressão que Paulo está dizendo: enchei-vos do Espírito. Lembrando que, desde Gênesis, o Espírito Santo de Deus é conhecido como Ruá, o sopro de Deus. O próprio Senhor Jesus vai dizer para nós que o Espírito de Deus é um vento, e o vento sopra onde Ele quer e enche todos os lugares. E aí nós poderíamos falar o seguinte: então o Espírito Santo vai encher a minha vida? Sim, vai encher a sua vida, assim como uma bexiga que vai estourar, não. E aí sempre nós precisamos entender que o Espírito Santo vai enchendo a nossa vida. Eu vou tentar murchar ela um pouquinho aqui, ó. Tem até um barulhinho aqui, eu vou pegar no microfone, não sei se pega aqui, ó. Aí o crente pecou, o crente deixou de ler a Bíblia, o crente deixou de cumprir os mandamentos, o crente está desalinhado com a vontade de Deus, ele murcha. Aí o que nós precisamos entender é isso que Paulo está dizendo, que o enchei-vos aqui é um mandamento, é um imperativo no grego. O que Paulo está dizendo é o seguinte: encham-se mais e mais do Espírito Santo. Assim como uma pessoa que está embriagada, ela deseja mais e mais do álcool, uma pessoa cristã deve desejar e deve almejar mais e mais do Espírito. E aí então, se eu for soprar aqui, será que eu consigo? Aí o crente leu a Bíblia. O Carlão ali está torcendo para estourar, né? Aí o cristão amou a Deus e ao próximo. Aí o cristão reconheceu o seu pecado e precisa de enchimento. Então veja, conforme o ar vai entrando, não há mais nenhum espaço na bexiga. Então veja, amados irmãos, conforme o Espírito Santo, deixa eu murchar ela aqui. Calma, calma. Conforme o Espírito Santo vai enchendo a nossa vida, nós vamos tirando de nós aquilo que nós achamos. E é isso que Paulo está colocando. Então, assim, em outras palavras, tire de você aquilo que não agrade a Deus e deixe com que o Espírito Santo encha e preencha a sua vida. E aí, nesse processo, você vai sempre buscar mais e mais do Espírito Santo de Deus. Porque assim, de verdade, quem vive na busca da plenitude do Espírito Santo sabe que isso é maravilhoso. Onde o Espírito Santo vai tirando do nosso coração verdades, conceitos, valores, hábitos, preconceitos, e o Espírito Santo vai enchendo. Agora nós precisamos, e é a nossa parte, dar espaço para que Deus faça a sua vontade e faça o seu agir em nós, ou cumpra o seu agir dentro da nossa vida. E aí então nós precisamos ter esse entendimento, que a nossa vida precisa ser cheia do Espírito Santo, como ensinei na semana passada, que a minha e a sua oração seja essa: ó Deus, encha-me mais com o teu Espírito. E aí Paulo então vai mostrar para nós, que é o que eu quero compartilhar com vocês hoje, como uma pessoa cheia do Espírito Santo vive. E Paulo aqui vai apresentar para nós pelo menos 4 características e 4 ações práticas daquelas pessoas que estão cheias do Espírito Santo, e como essas pessoas revelam às outras pessoas que elas estão cheias do Espírito Santo. Em primeiro lugar, Paulo fala o seguinte: a pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que fala da palavra. Veja que Paulo fala que uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que está entre o povo de Deus com salmos. Veja que interessante, porque na época do primeiro século eles tinham acesso aos salmos e algumas porções, alguns fragmentos do Antigo Testamento, e nós sabemos que a igreja cristã no primeiro século adorava a Deus e celebrava ao Senhor com as expressões dos salmos. Então nós podemos pensar nessa perspectiva de que uma pessoa cheia da palavra é uma pessoa que vive falando da palavra. Uma pessoa cheia do Espírito vai falar das coisas do Espírito. E que o Espírito fez, se não inspirar a palavra? Então Paulo está dizendo o seguinte: os cristãos deveriam ser pessoas cheias do Espírito, obviamente, e cheias do Espírito, cheias da palavra de Deus, pessoas cheias das promessas de Deus. E nós sabemos que tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Então ele fala o seguinte: olha, uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que está falando
entre vocês com salmos. É uma pessoa que sempre tem uma palavra pronta, né, nos lábios, uma pessoa completamente revestida pela palavra. É muito maravilhoso, irmãos e irmãs, quando nós estamos passando por momentos difíceis na vida, por exemplo, e chega uma pessoa na igreja e fala um salmo para nós, uma promessa de Deus para nós. Hoje mesmo, por exemplo, eu recebi de um irmão uma expressão dos salmos que diz, né, quando eu tiver medo, eu hei de confiar no Senhor. E aí você está passando um momento difícil, vê uma pessoa e fala assim, espera confiantemente no Senhor. Então veja que Paulo está dizendo o seguinte, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela chega na comunidade, ela chega na igreja, e ela sempre tem uma palavra da parte de Deus, ela conhece os salmos, ou seja, ela tem uma devoção particular, ela está cheia, ela está abastecida pela palavra, logo o seu coração derrama a palavra de Deus, ela fala entre as pessoas com os salmos, e usa os salmos, e aqui os salmos tem essa conotação da parte de celebração, e também nós precisamos entender que os salmos faz uma radiografia da alma humana, porque nos salmos nós temos alguns salmistas, por exemplo, depressivos, angustiados, vitoriosos, e aí estão jubilosos. Então nós temos todas as expressões dos sentimentos humanos. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, nos salmos nós podemos encorajar todas as pessoas, então fale entre vocês com salmos. Abençoe a vida das pessoas com salmos. Mande um salmo para uma pessoa da igreja. Então, quando os cristãos se encontram, aqueles que estão cheios do Espírito devem falar das promessas de Deus, devem se lembrar da expressão dos salmos. E aqui nós deveríamos, inclusive, ter esse entendimento mútuo de pastorear uns aos outros com as lindas expressões de salmos. Imagina, por exemplo, no seu aniversário, você receber de algumas pessoas alguns salmos escritos. Imagina que maravilha. Ou você passando por um momento, por exemplo, de enfermidade, e aí alguém manda para você aqueles versículos que diz para nós que mesmo na enfermidade o Senhor está conosco. Eu gosto inclusive, e eu me lembro de ter recebido aquele salmo várias vezes naquele momento mais agudo em que estava enfermo, que Deus vai afofando o leito daquele que está enfermo, maravilhoso. Ou alguém que está com o coração abatido e você chega para ele e cita o Salmo 100, por exemplo, servir ao Senhor com alegria, apresente-se diante de Deus com cântico, sabei que o Senhor é Deus, nós somos o seu povo, Ele conhece você muito bem, você fala essa promessa. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que conhece a Bíblia, conhece os Salmos e tem sempre um Salmo para recomendar a outra pessoa. Aí você encontra, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade para dormir, ou que está com insônia, ou que está preocupada com o futuro, ansiosa, aí você fala assim, olha, lembra da expressão de Davi, deito-me e pego no sono, porque o Senhor cuida de mim. Então assim, descanse meu irmão. Aí uma pessoa que está perto de você, muito aflita, preocupada, agitada com o futuro, querendo controlar toda a sua existência, querendo arrumar 3, 4 empregos, aí você fala assim, olha, o Senhor concede a sua bênção, o sustento, enquanto você dorme. Descansa meu irmão, fica em paz. Aí tem alguém que fala assim, eu não quero ter filho por conta disso, por conta disso, por conta disso. Aí chega alguém com um salmo e fala assim, os filhos são herança do Senhor. Aí alguém que está sendo perseguido fala o seguinte, olha, eu não sei mais como lidar com o meu chefe, com o meu subordinado, eu não sei mais como lidar com essa situação no meu trabalho, está uma situação caótica. Aí você fala o Salmo 90 e fala assim, olha, descansa na sombra do Onipotente, fica tranquilo. Aí tem alguém que não quer vir para a igreja, que perdeu o encanto da convivência comunitária, você fala o seguinte, olha, alegrai-vos meus irmãos, vão alegrai-vos, quando me disseram, vamos para a casa do Senhor, um dia, Salmo 84, um dia na casa de Deus, vale mais do que 1000 fora da casa de Deus. Então assim, é muito melhor estar na igreja do que fora. Está entendendo? Paulo está dizendo o seguinte, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela anima as outras pessoas, ela tem uma palavra de conforto, ela tem uma palavra de ânimo, ela tem uma palavra de incentivo, ela tem uma palavra de oração, porque os salmos também nos ensinam a orar. Quando eu estava em uma situação de angústia, o salmista diz, eu clamei ao Senhor.
Hoje mesmo eu li a expressão do salmista quando ele fala assim: eu oro ao Senhor ao final da tarde, ao meio-dia e pela manhã. O Salmo 5, quando Davi, por exemplo, fala o seguinte: de manhã eu apresento a minha oração a Deus e fico esperando o teu agir. Aí tem aquela pessoa ansiosa, que não tem muita paciência, e você fala para ela: ó, ore a Deus, entregue a Deus e descanse. Então, veja, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que está falando da palavra de Deus. Em segundo lugar, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que está louvando a Deus de coração. Dá uma olhadinha no versículo 19: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração. E aqui tem uma questão muito interessante, porque Paulo está dizendo que uma pessoa cheia do Espírito Santo sempre está louvando, sempre está exaltando ao Senhor. E convenhamos, crente gosta de louvar, o crente vive cantando, e Paulo aqui vai usar duas expressões para falar do canto, do louvor, da expressão de gratidão a Deus. Ele está falando entoando e louvando. Entoando tem a ver com aquilo que brota no nosso coração, e o louvor como aquilo que é expressado por meio dos nossos lábios. Então veja que interessante, entoando, e você entoa o cântico que vem da alma e a sua boca reproduz. Veja que Paulo está ressaltando que a pessoa cheia do Espírito Santo tem nos seus lábios expressões de celebração, de louvor a Deus, de gratidão. Ela não apenas canta, mas ela adora a Deus com a alma. Olha o que Paulo está dizendo, que ele canta, ele louva de coração ao Senhor. Não é simplesmente uma expressão vocal, não é simplesmente uma técnica vocal, porque Paulo está dizendo aqui que na realidade nós precisamos entender que somente os verdadeiros adoradores cantam de coração. Tem muitas pessoas que sabem cantar, mas os verdadeiros adoradores sabem cantar de coração. É interessante isso, porque tem muita gente que tem técnica, que sabe usar bem a voz no sentido tecnicamente falando, mas a pergunta é: será que ela canta de coração? Será que as expressões de louvor brotaram de um coração grato, manifestando a Deus celebração, culto e louvor? Então veja que Paulo está dizendo o seguinte: vamos entoar, vamos louvar a Deus de coração e louvar ao Senhor. Então veja que pessoas que estão buscando o enchimento do Espírito Santo sempre tem um desejo de louvar, sempre tem um motivo de celebração ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele tem manifestado. E uma pessoa cheia do Espírito Santo sabe reconhecer a ação de Deus e simplesmente ela se rende em louvor e adoração. E veja que Paulo aqui faz uma distinção, né? Ele fala o seguinte: é uma pessoa que canta, que louva a Deus de coração, e ela canta com hinos e com cânticos espirituais. Ele coloca essas duas possibilidades de expressões de culto, de celebração. Ele fala o seguinte: olha, na realidade você tem que cantar de coração, você tem que louvar de coração. E a pergunta é: eu canto o quê? Paulo diria: hinos e cânticos espirituais. Então veja que ele está englobando toda essa questão da área do louvor, da música, e mostrando para nós, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que louva a Deus de coração. Com quê? Com hinos e com cânticos espirituais. Em terceiro lugar, é uma pessoa que dá graças a Deus, é uma pessoa que tem facilidade em reconhecer aquilo que Deus tem feito na sua vida. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa grata. Por exemplo, nós acompanhamos a história do povo de Deus e como o povo de Deus sempre foi murmurador. Eu bato muito nessa tecla porque, infelizmente, na minha concepção e na minha visão, as pessoas reclamam demais de tudo aquilo que acontece nas suas vidas. E aí vem a psicologia e ensina para nós, ou aponta para nós, o caminho da gratidão, porque já existem pesquisas dizendo que pessoas que são gratas, pessoas que manifestam gratidão, são mais felizes, porque a gratidão tira de nós o louvor e aponta para Deus. É muito bonito quando a gente está diante de uma pessoa e ela recebe uma bênção e ela fala o seguinte: graças a Deus. É muito bonito diante de um prato de comida, quando a gente fala o seguinte: eu estou diante de um prato de comida, de uma refeição, e essa refeição não é fruto do meu trabalho, mas é graças a
Deus. Eu tenho meu trabalho graças a Deus. Eu tenho meu filho, eu tenho minha casa, eu tenho minha profissão, eu tenho minha carreira, eu tenho uma igreja, eu tenho um ministério, eu tenho uma liderança, graças a Deus. É o que Paulo está dizendo, dando sempre graças por tudo. E é muito interessante isso, porque às vezes nós até temos a proposta da gratidão, mas queremos selecionar aquilo que nós agradecemos. E é muito interessante porque se fizermos aquela lição de casa de enumerar as bênçãos que temos recebido da parte de Deus, certamente veremos que muitas e muitas coisas o Senhor tem dado a nós e às vezes nós nem agradecemos. Quando a gente, por exemplo, fica sem um abraço de alguém, é que a gente começa a reconhecer o valor do abraço, mas é interessante que nós, às vezes, nem agradecemos o abraço que recebemos, nem agradecemos uma mensagem que recebemos, mas quando falta aquela mensagem de carinho, de cuidado, de apreço, a gente fala, está faltando alguma coisa, mas quando você tinha, você agradeceu? E aquela frase que eu já citei aqui em outro contexto, né? Será que nós agradecemos por tudo aquilo que nós já pedimos a Deus? Quantas e quantas bênçãos o Senhor já derramou sobre nós e nós não manifestamos a Ele gratidão. E Paulo está dizendo, olha, sejam gratos, porque a gratidão é uma virtude cristã, é uma virtude daqueles que estão cheios do Espírito Santo. Seja grato, manifeste gratidão, dê graças a Deus, abandone a ingratidão, abandone a murmuração e seja grato. Veja que Paulo diz que é uma gratidão por tudo, ou seja, veja a mão de Deus em todos os eventos da sua vida. A irmã Thelma acabou de falar isso, né? Ela sofreu um acidente de carro, tem um prejuízo físico, sim, mas dá graças a Deus pelo livramento. A irmã Neuza também falou isso, olha, graças a Deus porque eu tive uma queda, e essa queda não causou nenhuma fratura. O irmão Domingos também, graças a Deus eu caí, e o primeiro diagnóstico era de uma fratura, mas não foi nada disso, mas graças a Deus porque Deus me livrou. Graças a Deus pelo meu salário, graças a Deus pelo meu sustento, graças a Deus por tudo, graças a Deus porque eu tenho um pastor, graças a Deus porque tem a live, tem um celular, tem a câmera, tem a televisão, e a gente não para agradecer por tudo. Graças a Deus porque eu estou respirando. Tem pessoas na UTI que nesse momento estão respirando por aparelhos, e nós temos a respiração, temos o ar e não damos graças, temos a refeição, não damos graças, temos o cuidado de Deus, não agradecemos. Tantas e tantas coisas, e as pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas que manifestam gratidão a Deus por tudo, e gratidão também às pessoas que Deus coloca na nossa vida. Veja que as pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas fenomenais, que conseguem agradecer a Deus em tudo. Em quarto e último lugar, são pessoas também que se sujeitam. Dá uma olhadinha no verso 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, para Paulo, tem essa marca da sujeição, em outras versões da submissão, e essa expressão significa literalmente submeter-se, ficar abaixo da liderança de alguém, estar debaixo da autoridade de alguém. E essa expressão no grego tem a ver com um soldado, na realidade é uma expressão de cunho militar, onde um soldado se submete aos seus superiores. A ideia de Paulo aqui é o seguinte: é uma pessoa que de uma maneira bem liberal, ela abre mão dos seus direitos, ela abre mão das suas vontades e se submete a outra pessoa. Como que eu posso dizer aqui? A ideia cristã aqui defendida por Paulo é que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Um exemplo: uma pessoa tem um alto cargo fora do contexto eclesiástico da igreja, uma pessoa que, por exemplo, tem uma alta patente militar, mas dentro da igreja ela se sujeita, ela se submete, ela está debaixo de outra autoridade, ela reconhece outra autoridade, ela reconhece a liderança da igreja, ela se submete à orientação do seu professor, do seu pastor, do seu mentor. Então, uma pessoa que está completamente cheia do Espírito Santo, ela está completamente sujeita às pessoas e às autoridades que Deus coloca sobre a vida dela.
E aí Paulo está dizendo que essa sujeição deve acontecer tão somente no contexto eclesiástico. Sujeitai-vos na igreja uns aos outros. Se sujeite, se submeta. E aí, para se sujeitar ou para se submeter, nós precisamos quebrar o nosso orgulho, abandonar o nosso orgulho, refutar o nosso orgulho, jogar fora o nosso orgulho e falar o seguinte: na igreja tem pessoas sobre mim, tem pessoas que estão cuidando sobre mim, como Paulo escreve aos Tessalonicenses, tem pessoas que presidem sobre mim, e eu preciso me sujeitar. A pessoa pode exercer um cargo gigantesco fora do contexto da igreja, fora do âmbito da igreja, mas na igreja ela é mais um irmão em Cristo Jesus, simples assim. E aí a gente se sujeita. É interessante que Paulo está colocando aqui essa ideia da submissão no versículo 21, e depois no versículo 22, ele já vai falar da submissão da mulher em relação ao marido, do marido em relação a Cristo. Então veja que esse tema não é simplesmente aleatório na proposta teológica de Paulo. Paulo está dizendo o seguinte: a submissão é uma das marcas do cristianismo, é uma das marcas de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então Paulo está dizendo: sujeitem-se, porque na realidade, estou caminhando para o final, uma pessoa que não se sujeita à sua liderança espiritual, ela demonstra rebeldia, ela demonstra viver um padrão de Adão. Adão revela para nós a rebeldia, Jesus revela para nós o que? A submissão. Aquele que tinha o poder e o domínio sobre todas as coisas, mas que esvazia-se a si mesmo, toma a forma de servo e se submete ao plano de Deus. Ele se sujeita a Deus, ele se curva diante da ação de Deus. Então Paulo está dizendo: olha, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que se sujeita uns aos outros no temor de Cristo. Ele não se submete porque a outra pessoa tem mais autoridade, tem mais poder, tem mais conhecimento. Não, ele se submete porque ele teme a Cristo Jesus. Então veja aqui, o que Paulo está dizendo é o seguinte: por que nós nos submetemos às nossas lideranças eclesiásticas? Porque nós entendemos que foi Cristo quem instituiu essas pessoas para cuidar da nossa vida. Simples assim. Então, por exemplo, um dia o meu filho pode chegar para mim e falar assim: pai, eu não quero e não gosto da aula de tal pessoa. Eu falei: então, mas essa pessoa foi colocada por Cristo lá para cuidar de você, então se submeta, se submeta. Não sei se eu já contei para vocês, eu creio que sim. Timóteo chegou com uma reclamação dos amiguinhos lá da escola. Os menininhos de 6 anos queriam fazer meio que uma espécie de uma reclamação da professora. Logo, eu e outros pais falam: não, a professora é autoridade, é essa professora, e gostem dela ou não, é essa professora. Isso foi fora do âmbito da igreja. Agora, dentro da igreja, seria isso, eu diria, e um pouquinho mais rígido ainda. A igreja é de Cristo, quem cuida da igreja é Cristo, quem chama líderes para a igreja é Cristo, quem concede os dons, Cristo. Logo, eu preciso me sujeitar às pessoas que Cristo colocou como autoridade sobre a minha vida. Simples. E aí Paulo vai falar o seguinte: quem se sujeita às pessoas e se submete, demonstra que está cheio do Espírito Santo. Quem não se submete, revela que ainda está vivendo em Adão e precisa de mais enchimento. Que a nossa alegria seja somente aquela alegria oferecida pelo Espírito Santo de Deus. Que não busquemos outras fontes de alegria e de prazer, mas que o nosso prazer seja o enchimento do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Que essa seja a nossa meta, sermos mais cheios do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém.